Henry Cejudo e Dominick Cruz se enfrentam na penúltima luta do UFC 249, que acontece agora, no próximo sábado, dia 9 de maio. Nesse vídeo eu vou falar sobre os dois e vou dar aqui o meu palpite, quem eu acho que deve vencer essa luta, o atual campeão peso galo, Henry Cejudo, ou o ex-campeão peso galo, Dominick Cruz. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo para você não esquecer, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. E vale lembrar também que nesse UFC 249 eu vou fazer uma live aqui durante todo o card principal, então fica ligado que eu vou participar aqui com vocês, vou assistir essa luta junto com vocês, vou dar aqui a minha opinião, vou ler os comentários de vocês, enfim, toda aquela interação de sempre. Mas vamos lá, começando então comparando as informações mais básicas, né, como idade, altura, envergadura. Os dois têm uma idade parecida, né? O Henry Cejudo é 2 anos mais novo, ele tem 33 anos, enquanto o Dominick Cruz tem 35. A altura não é tão parecida assim. O Henry Cejudo, que é o ex-campeão peso mosca, ou seja, a categoria de baixo, vale lembrar, né? Ele tem 1,63 m de altura contra 1,73 m do Dominick Cruz. Dominick Cruz é 10 centímetros mais alto, é uma grande diferença, né? E na envergadura a gente também tem uma diferença. O Henry Cejudo tem a mesma envergadura, a envergadura dele, né, o mesmo tamanho da altura dele, ou seja, ele tem 1,63 m de envergadura contra 1,75 m do Dominick Cruz. O Dominick Cruz tem 2 centímetros de envergadura a mais do que a própria altura, então são 12 centímetros de envergadura a favor do ex-campeão, ou seja, a favor do Dominick Cruz. Então também é uma característica importante para a gente saber. Bom, além disso, idade, tamanho e envergadura, a gente tem a questão do peso, né? Dominick Cruz é um cara que está muito mais habituado ali no peso galo, né? Ex-campeão, luta ali há muitos anos, enquanto o Henry Cejudo é o cara que estava lá no peso mosca, lutando com os caras menores e etc. Fez a subida recentemente, enfrentou o Marlon Moraes pelo cinturão, acabou vencendo o Marlon Moraes e se tornou campeão. Mas é aquela coisa, se for contar aí para quem tá mais acostumado com os caras desse peso, o Dominick Cruz tem uma vantagem. Mas não dá só para considerar isso, porque se a gente for considerar, tudo bem, o Dominick Cruz lutou muitas vezes no peso galo, mas quanto tempo ele tá parado, né? E esse é um grande diferencial para essa luta, porque o Henry Cejudo fez 2 lutas em 2019, lutou contra o Marlon na última luta dele, que foi a estreia na categoria peso galo, como eu disse, ele acabou ali vencendo o Marlon, etc. E a última luta do Dominick Cruz foi em 2016, em dezembro de 2016. Então faz muito tempo. Foi lá no comecinho aqui do canal, né, para vocês terem noção como faz tempo. Então ele tá sem lutar em 2017, 2018, 2019, então ele vai aí disputar direto um cinturão depois de anos e anos parado. Então, se por um lado o Dominick Cruz tem a vantagem de estar mais habituado com os caras desse peso, por outro lado, ele tá completamente sem ritmo de luta em comparação ao Cejudo, né? Tudo bem, tem os treinos, tem sparring, etc, mas tá parado quando a gente fala de competição, da luta em si ali, então ele tá muito tempo parado e isso pode sim fazer muita diferença. Bom, agora eu vou entrar mais no detalhe do jogo de cada um, então eu vou falar aqui algumas características que cada um tem, claro, algumas eu já sei de tanto assistir e algumas eu fui reparando nas lutas recentes, porque sempre para fazer esse tipo de vídeo aqui eu reassisto as performances deles justamente para pegar ali detalhes, né? Então, uma das características do Cejudo que eu percebi é que ele não defende muito os chutes baixos, e isso pode ser bastante perigoso contra o Dominick Cruz, porque o Dominick Cruz é um cara que usa bastante, inclusive, os chutes baixos, e vale um destaque, o Dominick Cruz tem uma movimentação excelente, uma das melhores do MMA, então se você tomar muito chute baixo dele e perder a sua movimentação, aí ferrou, porque você não vai ter movimentação contra um cara que se movimenta demais. Então é um ponto ruim no jogo do Henry Cejudo que ele tem que ficar esperto, né? Evitar tomar os chutes baixos. Aliás, ele tomou muitos chutes baixos contra o Marlon Moraes, né? Então ele tem que ficar esperto aí. Aliás, também o Dominick Cruz é um cara inteligente que pode acabar percebendo esse tipo de coisa, se é que já não traçou isso no plano de jogo dele, né? Outra característica do Cejudo, mas agora positiva, é que ele usa bem os chutes baixos e também os chutes altos, os chutes na cabeça, inclusive, ele usa bem, usa rápido, ele é um cara bastante ágil, justamente por ser um cara, entre aspas, mais leve, ele tem uma velocidade bastante interessante. O Henry Cejudo também tem uma boa movimentação, justamente também por ser um cara da categoria peso mosca, né? Então é um cara mais leve, tá mais acostumado, luta com caras mais rápidos, né? Porque os caras no peso mosca geralmente são mais ágeis ainda, por serem mais leves, então ele tem uma movimentação muito boa. Claro, não dá para comparar com a do Cejudo, o Cejudo, ó, não dá para comparar com a do Dominick Cruz. O Dominick Cruz é um expert na movimentação, o jogo de pernas do cara é perfeito.
feito, né? Realmente é bonito até de se ver o cara lutando, mas o Henry Cejudo tem uma movimentação boa também, pra sorte dele, porque senão poderia ali ser engolido, né? Uma outra coisa aqui bastante interessante sobre o Cejudo é que quando ele percebe uma brecha, por exemplo, contra o Marlon Moraes, isso aconteceu, em um golpe, né, ou quando o oponente avança para golpear ele, às vezes ele aproveita isso para aplicar queda. Então, apesar de ser um cara excelente no wrestling, o Henry Cejudo, né, ele não usa tanto assim, pelo menos nas performances recentes a gente não viu muito, ele acaba usando mais a trocação, né, melhorou muito na trocação, inclusive. Mas quando ele percebe, como foi o caso do Marlon, que aplicou um chute ali meio que no timing errado, o Henry Cejudo vai e coloca para baixo. Então, essa é uma característica importante que pode fazer muita diferença. Às vezes ele pode se enrolar na trocação, ele tem esse recurso, ele pode usar o ótimo wrestling dele para colocar para baixo. Aliás, quando ele coloca para baixo, ele controla muito bem o peso por cima, ele tem um ground and pound excelente, ele usa os cotovelos, não tem dó de dar cotovelada no ground and pound, então o ground and pound do Cejudo pode ser mortal. Então, se ele aliar esse forte ground and pound, ou mesmo o controle por cima, com o jogo de quedas que ele tem, com o wrestling que ele tem, é uma excelente arma, né? Então, é aquela coisa, de novo a gente tem um cara que tem muitas opções no arsenal, que poderia ir para o caminho fácil contra o Dominick Cruz, que é colocar para baixo, controlar, cansar o cara e etc. Mas provavelmente vai acabar decidindo pelo caminho mais difícil, que é a trocação, que é onde os caras acabam, sei lá, parece que se apaixonando, né? Porque cria aquele gosto por trocar porrada, né? Mas enfim, isso tudo depende do plano de jogo, não sei qual plano de jogo que o Henry Cejudo vai traçar aí, né? Não sei se ele vai querer aproveitar a falta de ritmo e trocar mesmo, e se complicar demais se ele vai querer derrubar, enfim, muito difícil a gente saber qual a estratégia que o cara vai seguir, né? E isso faz muita diferença na hora da gente saber quem vai vencer. A estratégia pode mudar completamente o resultado da luta. Mas enfim, voltando aqui nas características dele, que é o que dá pra gente mapear, já que a estratégia só a equipe dele vai saber, uma outra coisa interessante do Cejudo é que ele aceita a trocação franca. Isso às vezes é bom, às vezes não, né? O bom no caso dele é porque ele tem um queixo bom, e ele tem as mãos pesadas, então às vezes a trocação franca pode ser boa para ele, inclusive contra o Dominick Cruz, que não é um cara que tem tanta pegada assim. Então às vezes essa roleta russa ali de trocação franca contra o Dominick Cruz, que foi o que o Dominick Cruz fez contra o Cody Garbrandt, por exemplo, e se deu mal, pode ser que ele tente isso, né? Às vezes o Dominick Cruz tente uma trocação franca com o Cejudo e pode ser que ele se dê mal de novo. Tem um pequeno detalhe, o Cody Garbrandt tem um boxe muito melhor que o Henry Cejudo e talvez a mão também mais pesada. Então é claro que o nível é bem diferente. Eu acho que o Cejudo não tem essas duas qualidades, né, no nível aí, essas duas características no nível do Cody Garbrandt, mas mesmo assim, trocação franca vira ali uma loteria e às vezes o Cejudo pode conectar um golpe mais pesado que o Dominick Cruz e pode acabar tirando proveito dessa característica de aceitar, de ser agressivo, né, de realmente trocar porrada, de não ter tanto medo assim. Uma outra característica bastante importante e boa do Henry Cejudo é que quando ele faz os clinches, ele usa muito bem os joelhos. Aliás, foi aí que o Marlon Moraes sentiu bastante, né? O Marlon tomou um monte de joelhada, lembrando que o Marlon é um cara da trocação também, é excelente na trocação, mas mesmo assim o Cejudo conseguiu ótimos clinches, excelentes joelhadas, tanto no corpo quanto no rosto, então seria também uma boa estratégia para o Cejudo contra o Dominick, né? Tentar, quando possível, né, grudar ali no clinch e aplicar as joelhadas, porque é mais fácil você acertar um alvo parado do que um alvo móvel, né? Você tentar correr atrás do Dominick Cruz para acertar é muito mais difícil, então às vezes um clinch ali e usar cotovelo, joelho pode ser mais efetivo, e a gente sabe, como eu disse agora, né, que é uma característica boa aí do Cejudo, ele tem boas joelhadas. Bom, e agora falando um pouco do Dominick Cruz, né, como eu disse e vou repetir aqui brevemente, ele tem uma movimentação excelente, um jogo de pernas sensacional, então esse já é um ponto que eu já falei. Ele chuta baixo muito bem com as duas pernas, então ele troca muito de base e acaba usando as duas pernas para chutar baixo, às vezes chuta também na linha de cintura e etc. Ele faz mais ou menos parecido com o que o Tony Ferguson faz, né, usa a troca de base justamente para confundir o adversário, usa a troca de base também para se movimentar e cortar os ângulos, e usa também a troca de base para poder golpear dos dois lados e deixar o adversário confuso de onde vai vir a porrada, né? Então ele faz isso muito, muito bem, de maneira fluida, você nem percebe que ele tá trocando de base, no meio da movimentação ele troca, ele bate com uma mão, bate com a outra, troca de base de novo e inverte o lado que ele tá atacando, então é um cara difícil de você mapear e se defender, né? Por isso que o Cody Garbrandt foi brilhante quando ele venceu o Dominick Cruz, porque ele conseguiu, além de evitar tudo isso, ainda contra-golpear, né? Então realmente foi uma performance
pace do Cody naquela oportunidade espetacular, né? Bom, uma outra característica do Dominick Cruz é que ele luta com a guarda relativamente baixa, mas ele faz isso justamente por conta das esquivas. Ele se garante muito com o movimento de cabeça e também com a movimentação das pernas dele, porque ele consegue evitar muitos golpes saindo da distância ou simplesmente indo para um lado ou indo para o outro. Então ele tem um bom jogo de esquivas. Apesar de lutar com a guarda baixa, ele é pouco atingido se a gente pegar as estatísticas aí do site oficial do próprio UFC, né? Ele tem boas tentativas de queda, claro, isso não deve contar muito contra o Henry Cejudo, porque o Cejudo tem uma boa defesa de quedas e às vezes isso nem vai fazer parte do jogo do Dominick Cruz, mas ele tem boas entradas, principalmente quando o adversário ataca, ele tem um timing muito bom, ele é muito rápido para entrar na queda, às vezes pode ajudar, né? Não sei se isso vai fazer parte do jogo dele. E uma outra característica também é que o Dominick Cruz tem um queixo duro, apesar de sentir alguns golpes, como contra o Cody Garbrandt, que foi na luta mais recente do Dominick Cruz, que faz alguns anos, né? Ele sente às vezes o golpe, ele toma knockdown, mas ele tem um queixo muito duro. O Cody é um dos caras que bate mais pesado e mesmo assim o Dominick não foi nocauteado. Então ele tem sim um queixo resistente, assim como o Cejudo. Difícil da gente quantificar isso, quem tem um queixo melhor, mas os dois têm queixo duro. Então provavelmente essa luta pode ir para decisão, os dois acabarem trocando porrada ali, os dois aguentarem a pressão, né? Enfim, é difícil a gente saber, mas mais ou menos isso. E uma última característica que eu queria destacar do Dominick Cruz é que ele é um cara muito calmo e inteligente, ele não se desespera, às vezes ele tá levando a pior e ele fica ali na calma, né? Ele consegue ali se concentrar e continuar lutando. Às vezes, quando tem provocação, como no caso da última luta dele contra o Cody, ele entra um pouco na pilha. A gente percebe que ele vai para a trocação franca porque às vezes parece que se irrita um pouco ali com as provocações, enfim, ele quer mostrar que ele consegue ser melhor, etc. Então, às vezes ele se influencia por isso, mas quanto a machucado em si, corte, sangramento, esse tipo de coisa, ele não se impacta muito, né? Ele sofreu um grande corte na última luta dele e depois voltou melhor ainda. Então, ele não se impressiona, ele não se intimida, ele realmente é um cara que vai para frente, ele continua fazendo o jogo igual. Então, se ele tá apanhando ou não, ele continua se movimentando, continua com a guarda baixa, ele não é aquele cara que se assusta e muda o estilo de jogo no meio da luta porque tá com medo de alguma coisa, não. Ele segue o plano à risca, segue as características dele e continua tentando, continua indo pra frente, é um cara agressivo, enfim, é um cara bem legal de se assistir, é um cara bastante emocionante de se assistir. Bom, em resumo, como deu pra perceber, os dois têm excelentes características, os dois são excelentes lutadores, não é à toa que um é ex-campeão e o outro é campeão, mas basicamente o que eu acho que vai fazer diferença até pro meu palpite é a falta de ritmo. Eu acho que se o Dominick Cruz tivesse com ritmo, não fosse um cara que sofresse com tantas lesões, né, realmente tivesse ali fazendo 2, 3 lutas no ano e tal, eu acho que eu colocaria o Dominick Cruz como favorito. Eu acho que a trocação dele é melhor, eu acho que a movimentação dele é melhor, eu acho que ele tem jogo para manter a luta em pé quando necessário. Se for pro chão, eu acho que ele consegue sobreviver, é um cara inteligente, tem um cardio muito bom, assim como o Henry Cejudo, né? Mas enfim, eu acho que os dois ali, considerando, né, os dois 100%, com ritmo de luta e etc., eu acho que o Dominick Cruz, com a diferença de altura, de envergadura e toda essa técnica que eu falei, de jogo de pernas, de movimentação e etc., esquiva, eu acho que ele tem um pacote melhor ali para vencer o Cejudo, já que eu acho também que o Cejudo deve ir mais para a trocação em si do que acabar usando as quedas. Mas, foi como eu disse, se eles tivessem, né, no caso do Dominick Cruz, se ele tivesse com ritmo de luta. Como ele não está, eu tendo a concordar com as bolsas, não necessariamente com a diferença, eu acho que tem uma diferença muito grande ali, né? Eu acho que o Henry Cejudo é favorito, mas por uma pequena margem ali, eu acho que 55% a favor dele contra o Dominick Cruz, né? Eu tava muito pendendo aqui a dar favoritismo para o Dominick Cruz, mesmo com a falta aí de luta e etc, com a falta de ritmo, porque eu realmente acho, né, pelo menos na minha cabeça, o cenário deles trocando golpes por 5 rounds, para mim o Dominick Cruz leva vantagem, né? Mas realmente 3, quase 4 anos aí sem lutar, fica difícil da gente arriscar, né, esse palpite. Então eu acho que o ritmo de luta pode sim fazer diferença, então eu acabo dando um levíssimo favoritismo para o Henry Cejudo, mas eu não vou me surpreender nem um pouco caso o Dominick Cruz vença essa luta. Como eu disse, tecnicamente, ali na trocação e etc., ele tem sim vantagem, né? Mas tudo depende, como eu disse também, do jogo do Henry Cejudo. Se ele tiver a estratégia ali de mesclar com as quedas e etc., dele não tentar correr atrás do Dominick Cruz, ele ficar mais esperando, como o Cody fez, né? Deixar o Dominick Cruz vir para cima para ele contra-golpear e etc., eu acho que o Henry Cejudo leva até com mais facilidade. Enfim, uma luta difícil, um palpite difícil, dou uma leve vantagem para o Cejudo, mas como eu disse, eu quase
quase, por muito pouco, não dei meu palpite pro Dominick Cruz. Eu realmente ele acho um cara fora de série, mas eu vou aqui no mais garantido aqui, que eu acho que é o mais provável o Cerrudo acabar vencendo. Mas enfim, vou colocar uma enquete aqui agora para você votar no seu palpite, quem você acha que vence, o Cerrudo ou o Dominick Cruz. Se você gostou desse vídeo, como eu disse lá no começo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você não assistiu o meu vídeo sobre o meu palpite de Ferguson versus Gate, confere aí também que vai aparecer no final agora desse vídeo, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!